Bom, olha só, a notícia do dia hoje é sobre Delcir Sonda. Saiu uma informação que Delcir Sonda ganhou na justiça uma cobrança contra o Internacional, no valor de 33.923.876 reais. Valores que começam em 2008, quando o Inter contrata o D'Alessandro, e vão até 2018, quando o Internacional recebeu alguns empréstimos do ex-presidente Giovanni, do Delcir Sonda, empréstimos esses tais quais lá atrás, um pouco antes, o presidente Giovanni Luiz, para fechar as contas, pagar salário, férias, 13º, tinha pego 1 milhão de euros com ele, depois o presidente Medeiros também, ele perdoou parte desta dívida, mas não o restante nunca foi pago, ele perdoou, na casa se falou em 25 milhões de reais, e o restante também nunca tinha sido pago, e aí como não se pagou, ele está entrando na justiça. Bom, essa informação ela é verídica, que o Sonda ganhou. Mas o Inter está contestando um pouco a situação da execução dela, né? Não seriam 3 dias. Para a gente explicar exatamente qual é o cálculo, tá, JB? Primeiro, são 2 ações que o Delcir Sonda, que na verdade é o grupo Displan, né, cobra na justiça do Inter. A primeira é relativa a 50% dos direitos econômicos do D'Alessandro, tá? Esse é um valor que na época, lá em 2008, era de 3 milhões de euros, que se o Inter não pagasse dentro do prazo estipulado, geraria uma multa de 5% em cima do valor. E aí o Internacional, lá em 2020, assinou uma confissão de dívida desses valores. Tá? Quando acabou o contrato do D'Alessandro. Isso, só da operação do D'Alessandro. O Inter reconheceu a dívida, que já estava ali na casa de 12, 13 milhões de reais, e com os honorários, na verdade, né? Ficou na casa de 13 milhões de reais. Tá, isso D'Alessandro, 13 milhões, isso. Tá bom. A maior parte é justamente o empréstimo. Porque olha só, JB, era um empréstimo, tá, avaliado em 2018, e o Inter reconhecia essa dívida, em 10 milhões de reais. Tá bom. Era 10 milhões de reais que o Inter tinha captado com o Delcir Sonda. O Sonda perdoou uma parte desse valor, e isso junta com uma outra parte de uma outra dívida, tá, que não tá nesse processo aqui. E isso tudo totalizava aqueles 25 milhões de reais, tá? Sim. Daqueles 25, 5 eram desse empréstimo aqui. Tá. Um pouquinho menos de 5, tá? Então o Inter ainda ficou devendo deste empréstimo 5 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Só que com juros, com correção monetária, com os honorários dos advogados, esse valor que era de 5, pouco mais de 5, hoje está em 20. E é por isso que a dívida é 20 do empréstimo e mais 13 relativos ao D'Alessandro. E o Inter contesta algumas coisas aí. Entre elas, o juro altíssimo essa desse taxa empréstimo. de juros que o Inter alega que, na época, não era o valor acertado, acordado com o Sonda. Para quem tá em dúvida, que a gente sempre disse, o D'Alessandro sempre foi uma doação do Sonda. O Sonda comprou 100% do D'Alessandro, 7 milhões de dólares na época, 50% dele, 50% do Inter. E o D'Alessandro, ele cobra a parte do Inter do negócio que o Inter nunca pagou. A parte dele foi doação. E o Sonda iria doar, eu vou falar na sequência, ele iria doar o D'Alessandro. Eu já falei com ele uma vez nos camarotes do Beira-Rio, ele sempre deixou isso muito claro para todo mundo. Ponto nova linha. Esse empréstimo, em 2018, tem uma nota oficial que está no site do Inter, dizendo, olha, Sonda perdoa 25 milhões de reais. O presidente Marcelo Medeiros, voltando de uma Série B, disse, eu não tenho como fechar as contas, porque eu tive que reformular o time, porque o time tinha caído, e ele tinha uma única alternativa, reduzir a dívida do Inter, porque senão não ia fechar as contas. O Sonda foi lá e disse assim, eu abono 25 milhões. Ficou faltando um restante, o Sonda bateu boa parte para fechar as contas do Inter razoavelmente aceitáveis. Fechou num superávit aquele ano, coisa de 100 mil reais, assim. Porque o Sonda quis dar esse presente pro Inter, mas o restante ele não perdoou, e é um direito dele. Bom, os valores estão estratosféricos, mas sendo 20 milhões ou 30 milhões, que é o que o Inter vai alegar, até para ganhar tempo nessa conta, o que acontece o que eu recebi. Primeiro, o Sonda está muito doente. Ele está enfrentando vários problemas no coração, e já fez mais de um procedimento no coração. Ele provavelmente vai vender a rede de supermercados dele, que ao sair de Erechim para São Paulo, ele conquista o estado de São Paulo e faz uma rede muito forte de supermercados lá, mérito total e exclusivo dele, do irmão dele. E o Sonda não está mais tocando os seus negócios. Ele está em casa, cuidando da sua saúde, como tem que ser, é o que se manda neste momento. Existe, pelo que me passaram, do lado do Delcir Sonda, conversei com pessoas do lado dele, dizendo o seguinte, o Sonda
não está tocando isso, mas ele autorizou as pessoas que tocam estas coisas a fazer esta cobrança por conta de uma espécie de, o termo usado para mim foi mágoa que ele tem com a forma que o Inter lidou com todo o processo. Existe a dívida e o Inter nunca se interessou em pagar. O Inter lê-se a gestão atual. Eu depois posso ter uma outra visão da gestão, mas eu preciso pontuar aqui. E ele disse, já que não me pagaram, as pessoas pressionaram e ele disse, cara, tô magoado, vou fazer. E ele está cobrando isso. O Sonda não precisa desse dinheiro. Tem um caso que é bem emblemático, que é o irmão do Delcir Sonda acabou falecendo. A viúva do irmão, e aí respeito máximo a eles, porque eu estou entrando num campo perigoso para não entrar no lado pessoal da pessoa, mas é que eu preciso explicar para chegar no lado profissional, e aí com todo o carinho e respeito do mundo, que são pessoas até que nem são do processo do futebol. O irmão do Sonda faleceu, ele tinha metade da empresa, portanto, metade do valor que o Inter deve era pro irmão do Sonda também. A viúva vendeu essa dívida para um escritório, esse escritório foi no Inter e fez um acordo com o Internacional para receber a dívida. E isso, pelo que me passaram, do lado do grupo diz, o Sonda ficou magoado e disse, poxa vida, estão fazendo acerto com o escritório lá e eu nunca recebo. Já tentei, já falei e nunca me trataram como deveria, nunca me procuraram. Eu não acho que o Sonda batia na porta do Inter, mas provavelmente ele ficou chateado que o Inter não o procurava. A versão do Inter é qual? Bom, a justiça nesse processo que a gente mencionou aqui fala em 3 dias para o Internacional quitar esses valores, fala em 15 dias para o Inter contestar esses valores, ou até uma alternativa de o Inter quitar ali 30% em execução, né, fazer o débito já em juízo e depois fazer um pagamento através de parcelas mensais. Né? Seriam as alternativas hoje colocadas nessa ação, né, nessa cobrança de quase 34 milhões de reais na justiça. O que o Inter fala a respeito disso, tá, JB? Primeiro, que não é que o Inter vai pagar em 3 dias, tá? O Inter vai contestar os valores. Primeiro, porque o Inter entende que essa taxa de juros cobrada é muito alta, não é o que foi acordado com o Sonda. Eu não tenho informação, JB, se o Inter tem alguma coisa documentada sobre isso, no sentido de, vai emprestar com juro baixo, ou nessas confissões ele abriu mão de alguma coisa do juro. Não tenho informação sobre isso, tá? Mas o Inter contesta, primeiro, a taxa de juros, que é cobrada no processo, e o Internacional também tem uma leitura que isso também é algo em relação à atual gestão. Porque na gestão anterior, nas gestões anteriores do Inter, em que os presidentes Giovanni Luigi, Marcelo Medeiros eram mais próximos ao Sonda, houve perdão dessa dívida. E agora, claro, existe esse acúmulo que o JB mencionou aqui, que é uma informação que vem do lado do Sonda, né, do grupo DIS, ou Displan, né, que também é o outro braço ali do grupo. Mas o Inter entende que se, por exemplo, o Inter conseguir ganhar tempo, porque o Inter deve, isso o Inter reconhece. Mas se o Inter ganhar tempo para pagar essa dívida, talvez no ano que vem, com a entrada da oposição novamente no Inter, haja uma resolução melhor para o clube. No sentido de, daqui a pouco vem um outro presidente que assume no lugar do presidente Alessandro Barcelos, tem uma relação melhor com o Sonda, consegue negociar melhor para o clube essa questão. Pode ser. Pagar um valor menor, ele perdoar alguma coisa. Enfim, aí vai tentar resolver essa situação de uma outra forma. Isso é uma leitura da gestão atual do Inter sobre essa questão. Mas o Inter garante que não vai pagar em 3 dias, né, que o Inter vai contestar isso para tentar ganhar tempo na justiça também. Mas mais do que isso, o Inter discorda dos valores, discorda dos juros e até acha que no futuro um outro presidente pode resolver essa questão melhor, sem uma mágoa, assim. E até lembro, né, JB, foi na gestão Alessandro Barcelos recentemente que o Sonda entrou com patrocínio na camisa do Inter. Se eu não me engano, foi em um gauchão recente. Depois daquela da Copa do Brasil, que era Sonda Supermercados, nas mangas, recentemente na gestão Alessandro Barcelos teve uma aproximação com o Sonda. O Sonda viu o jogo, eu lembro de um Santos e Inter na Vila, que ele foi no camarote, que ele acompanhou o jogo com a direção. Teve uma tentativa de reaproximação em algum momento. O Inter, a versão que eu tenho primeiro, o Inter nunca negou essa dívida e disse, olha, eu não tenho para pagar para o Sonda, assim como não tem para vários outros empresários que frequentemente entram em contato com o clube. Em geral, o Inter prioriza pagar tipo banco, que o juro é maior, que tu tem execuções e tem situações e tal. E oficialmente o Inter diz, olha, eu tentei reaproximações, inclusive quando o Sonda falou na campanha do Roberto Melo que iria ajudar
a bancar o CT de Guaíba, o Inter procurou, depois da eleição, o Sonda e dizendo, olha, eu tenho interesse, a gente coloca o nome do CT Delcir Sonda e tu faz a doação. E o Sonda não quis. E aí o Inter disse, olha, eu tentei, o Sonda não quis, eu tentei a aproximação do Sonda. Mas aí, assim, respeitosamente, fazendo uma leitura do fato, eu também preciso te informar. O que vaza o Inter não tentou pagar o Sonda. O Internacional tentou com que o Sonda colocasse 100 milhões, tô colocando o valor completo do CT, tá? Eu não sei se é esse que eles pediram pro Sonda, mas 100 milhões para comprar, para construir o CT. Então, assim, o Inter tentou uma aproximação? Tentou. Mas o Inter tentou aumentar a dívida e não pagar. Enfim, tem as duas visões do fato, as duas versões, elas estão postas, mas é fato que existe algo com o Delcir Sonda e que está aberto.